Olá amigos, estamos aqui agora para dar sequência ao vídeo 2. Todos somos depressivos e não sabemos, todos temos depressão e não sabemos. No vídeo 1, eu dei uma explicação sobre o meu livro Depressão e Autoconhecimento, fazendo uma panorâmica do que é tratado dentro da obra. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas, eu abri no meu Facebook, para que as pessoas pudessem fazer perguntas em torno do livro ou perguntas que elas tivessem curiosidade sobre o tema depressão. Então são poucas perguntas, mas eu escolhi aquelas que eu considero que vai ajudar a maioria das pessoas, aquelas que de alguma forma são mais práticas e que tem mais a ver também com o meu livro. Vamos lá? Então a Maria Henriqueta de São Paulo, beijo para você, Maria Henriqueta. Maria Henriqueta Barreira Ferreira, você diz que todos temos depressão. Seria assim desânimo incontrolável, um medo da vida? Parece que você faz e nada tá bom, ou parece que nada tem sentido. Aí dá uma angústia no peito. Acho bem triste sentir isso, porque tenho a consciência que mais tenho a agradecer do que sentir-se triste. Obrigada, Maria Henriqueta. Exatamente isso, Maria Henriqueta, que eu defendo no livro. Depressão, ela sai, no meu conceito, daquele aspecto mais técnico, mais clássico, e chega nesse ponto de ser um quadro que tem, às vezes, apenas um traço daqueles vários que juntos, segundo os médicos e os cientistas, fariam um quadro de depressão acontecer. Esse sintoma que você cita, uma angústia no peito, né? Parece que nada tem sentido, ele é um dos traços de depressão. Sozinho, segundo os cientistas e os técnicos, ele não faz um quadro de depressão. Na minha avaliação, faz sim. Faz porque ele persistindo, ele tira o seu sossego, tira a sua alegria, tira a sua paz, te coloca uma pessoa triste, te coloca uma pessoa para baixo e pode caminhar para um quadro mais clássico de depressão. Então, isso para mim já é depressão, entendeu? Então, veja bem, eu falei no primeiro vídeo sobre o meu livro, e dentro do livro eu explico isso. Quando existe um sintoma desse, né, de medo da vida, um desânimo incontrolável, tá? É porque você está sendo chamada, ou qualquer um de nós que sentir isso, a fazer uma mudança de comportamento. Por isso que eu falo em remédio, terapia, tratamento espiritual e mudança de comportamento. Mas para saber qual a mudança de comportamento que você tem que orientar para poder dar conta desses sintomas, você vai precisar de uma terapia e vai precisar de um esclarecimento muito bom a respeito de você própria. Por isso o título do meu livro, Depressão e Autoconhecimento. No meu trabalho de consultório eu faço exatamente isso com o depressivo. Eu vou analisar se ele já está, se o caso de depressão dele requer medicação, se o caso de depressão dele requer um tratamento com a espiritualidade, com a religião, ou seja, com o que for que ele acredita, né? E também, o principal, vou investir em radiografar qual é o comportamento dele que o torna depressivo, que é aí que está a chave da depressão, da cura da depressão. Você descobrir qual o comportamento que traz tudo isso aqui que você falou, medo da vida, angústia no peito, por isso autoconhecimento. A Heloísa Santana de São Paulo pergunta, Vanderlei, o que é realmente depressão? Seria um sentimento de impotência? Por exemplo, a pessoa não conseguir se realizar em coisa alguma, ou ficar sempre em busca de algo. Sim, o sentimento de impotência é um quadro de depressão. Como eu volto a dizer, não clássico dentro da ótica científica, mas na minha avaliação é sim. Um sentimento de impotência é capaz de amarrar a sua vida, destruir a sua vida, te colocar totalmente sem sentido para caminhar, né? O que nós não podemos é pegar um conceito desse para dar sinônimo a qualquer depressão. É um traço de depressão e ele por si só, na minha avaliação, já forma uma depressão para você vencer, dentro daquela ótica. Depressão como um acontecimento emocional e psíquico que está dentro de você e espiritual que visa fazer uma mudança no seu comportamento. A Marta Prado pergunta, lá de São Bernardo do Campo, já ouvi dizer que depressão é quando você tem uma perda, é verdade?
Sim, a grande maioria das perdas entristecem as pessoas. E dependendo de como as pessoas vão lidar com a tristeza, pode caminhar para uma depressão, com certeza, né? Agora, fique claro, não é o único caminho. Às vezes a gente tem a mania de pegar um conceito de depressão e definir. Assim como eu, dentro do livro, tento tornar elástico o conceito mais técnico de depressão, nós também não podemos pegar essa elasticidade, pegar linhas e pontos, né, específicos dentro dela e definir como depressão, mas como caminhos, talvez, para a depressão, com certeza. A Juliana Stasiani, de Londres, pergunta: como ajudar um amigo com depressão que pede ajuda, mas quando você vai ajudar, desaparece? É o que mais acontece com o depressivo clássico, né, Juliana? Ele é uma pessoa que não gosta de ser ajudado. Aliás, ele acha que nem precisa de ajuda. Então é um caso muito complicado, sabe? Ajudar um amigo, um familiar com depressão exige algumas habilidades e algumas orientações. Eu escrevi um capítulo específico sobre isso dentro do meu livro, para ajudar exatamente quem tem esse interesse de colaborar com o doente. Fui diagnosticada com depressão, me pergunta aqui a Alexandra Moura, de São Paulo. Fui diagnosticada com depressão e fibromialgia há 4 anos. São doenças próximas, né? Bem próximas. Tomo vários remédios e nunca me senti melhor. É uma tristeza sem fim. O que mais posso fazer para melhorar? É verdade que essa doença da alma? Sim, é uma doença da alma. Em casos mais severos, mais graves, ela se estica para outras existências. E volto a dizer, se você não acredita em outras existências, vai lá na infância, bem na infância, e você vai localizá-la lá bem pequenininha. Então, os casos mais graves de depressão, tá? Que toma remédio e tudo mais. Então, o que ela pode fazer? É aqui que está faltando, Alexandra Moura, aquilo que eu tenho dito muito aqui e repetido. Radiografar qual é o seu comportamento que a depressão quer corrigir. É aí que está o X do meu livro, do meu trabalho profissional e de todo aquele terapeuta que dá prioridade para isso, que são poucos, né, digo de passagem, porque pouca gente faz essa associação depressão-comportamento. Existe até uma das 4 grandes forças da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que penetra bem nisso, tá? Mas mesmo ela, como força da psicologia, precisa ser mais valorizada, precisa ser mais encarada com seriedade. E eu vou além da cognitivo, porque eu vou para transpessoal, eu vou para a origem de um comportamento velho, que às vezes nem nessa vida está. Dulce Gama pergunta aqui: sou de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, queria saber se depressão é hereditária. Na minha família somos 6 irmãos, todos já tivemos, e meu pai desencarnou agora e começou uns meses atrás com uma depressão muito grande. Senti insônia, falta de ar, nenhum remédio ajudou. Tenho dúvidas sobre esse caso ser hereditário. As depressões mais graves, elas têm componentes de toda a ordem, sociais, educacionais, hereditários, espirituais, então abrange tudo. Fique sabendo que há um componente de hereditariedade, sim, muito forte em depressões mais graves, tá? Pesquisas falam que até 2 ou 3 gerações para trás, bisavô, talvez tataravô, que já teve um episódio de depressão, de suicídio ou coisas mais graves, os genes vão vindo, entendeu? Então até a 3ª geração seguinte existem componentes com possibilidades enormes de desenvolver uma depressão, ok? Existe isso sim, mas não é a única causa da depressão, vamos deixar isso aí bem clarinho. A Edna Maria Pereira pergunta: é possível conviver com qualidade de vida tendo depressão? Existe grau e potência ou tudo não passa de falta de interesse das pessoas deprimidas? Há um processo químico em nosso cérebro que resiste à mudança de pensamento ou comportamento? Eu tive depressão e hoje não tomo remédio, mas tem dias que me sinto feliz e outros que me sinto imprestável. Sim, Edna, existe graus de depressão
como eu já falei em outro vídeo, são mais de 200 tipos de depressão, com variados graus, desde a depressão severa, né, a depressão branda, a depressão mais amena, ok? Então existem variações sim. E o processo é de natureza química cerebral, emocional, psicológica e espiritual. Então é muito abrangente isso sim, no meu livro eu deixo isso bem claro. A Cássia Klein, do Rio de Janeiro, pergunta: dizem que depressão é não aceitarmos que não temos controle nenhum sobre a vida e não conseguimos lidar com isso. Em suma, quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Cássia, esse é na minha avaliação, uma das causas principais comportamentais de depressão. Não aceitar a vida e as pessoas como elas são. E olha, isso é bastante generalizado, tá? No meu livro, quando eu estudo quais os comportamentos que causam depressão, para fazer um estudo junto com aquelas partes demais, né? Que é o lado psicológico, emocional, hereditário e social, eu avalio bem esse comportamento. A pessoa que não aceita a vida e as pessoas como elas são, ela tem um traço chamado rebeldia. E essa rebeldia é causa de muitos quadros de depressão. Aliás, a doença existe exatamente para isso, para que a pessoa investigue, descubra o mal que se faz e corrija esse seu comportamento rebelde. A Juliana Alencar, do Rio de Janeiro, pergunta... Temos aqui mais 4 perguntinhas só, tá, pessoal? Sabemos que só mudando o nosso pensamento, nossa frequência, conseguimos sair do ciclo de pensamento obsessivo que leva ao afundamento. Mas, e quando já não se consegue? E quando o pensamento atormentador dorme e acorda com você? Não há prece nem meditação que dê conta. Com certeza, Juliana. Quando o pensamento entra nesse estado obsessivo, o que as pessoas mais ignoram é o que é que está governando isso, é o que é que está gerenciando esse processo, que não é do próprio pensamento, que não é do ato cognitivo da mente. Sabe o que é que gerencia esse campo do pensamento quando ele entra nessa esfera? As emoções. Então, quando a mente entra nesse estado de confusão, de desgoverno, de obsessividade, né, de fixação ou outros estados parecidos, com certeza há precedendo a isso no fundo um estado emocional de turbulência que precisa ser detectado e cortado ou redirecionado. É aí que está a questão da terapia. Da importância de se saber o que é que está nos bastidores desse pensamento maluco que você narrou aqui, que dorme e acorda com a pessoa. Então não há como investigar um quadro desse sem aprofundar nos aspectos emocionais que estão, na verdade, sendo os fatores geradores desse estado mental. A Débora Tocantins, né, ou a Débora de Tocantins, não sei. Quem teve um episódio de depressão profunda na vida e é tratado, tem predisposição a ter outra crise no decorrer da existência? Existe essa possibilidade sim, principalmente se o primeiro tratamento, a primeira crise não foi bem tratada, não foi finalizado o tratamento, né? Existe uma possibilidade de um segundo, de um terceiro, e isso acontece sim, tá, Débora? A Maria Eduarda Junqueira, não pôs de onde é. Olá, eu ouvi dizer de um leigo que depressão é excesso de passado. Você concorda com isso? Ô Maria Junqueira, é excesso de passado sim, mas não é só isso, tá? Então quem definiu para você talvez seja uma pessoa que para ela esse conceito, excesso de passado, explique tudo sobre depressão, talvez explique o caso dela ou de alguém que ela conheça, mas é muito mais abrangente que só excesso de passado. Agora a gente não pode deixar de mencionar uma coisa. Depressão é uma doença que tem sim muito a ver com o passado. Normalmente o depressivo está preso numa mágoa, numa coisa que aconteceu ou que continua acontecendo e que ele não aceita, tá? E por último, a Alessandra Lino Alves pergunta, lá de Formiga, Minas Gerais,
Penso que às vezes uma situação ou um acontecimento traz à tona um sentimento ou emoção que pode causar a depressão. Como trazer à consciência este sentimento e como tratá-lo? Porque percebo em mim muita dificuldade de identificar o que estou verdadeiramente sentindo. Muito boa a sua pergunta, deixei por último por esse motivo. Porque é isso que tem que ser procurado mesmo, sabe, Alessandra? Qual o sentimento que está no fundo? Para poder trabalhar o comportamento que está causando a depressão, tem que identificar quais são os sentimentos que estão nessa teia emocional que gerencia a depressão. Então, se alguém quer realmente cuidar da sua depressão, quer curá-la, vai ter que fazer esse trabalho de identificar. Como essa identificação sozinha e só com livros não é suficiente, nem com palestras ou cursos, o que é que eu sempre recomendo? Terapia. Uma boa terapia, bem orientada, por alguém que tem uma visão transpessoal de vida, que vá além da matéria, que acredite em Deus, que coloque esse fundamento no seu tratamento. Eu não estou falando de religião, mas de Deus, um ser maior, uma força maior com a qual a gente tem que se identificar. Então isso é muito importante, que você faça a terapia bem orientada, que ela poderá sim te ajudar a identificar, radiografar e aprofundar nessas causas emocionais que são as causas dos comportamentos. Ficam aí essas perguntinhas que eu achei muito boas, agradeço a vocês do Facebook que mandaram as perguntas, eu não respondi todas porque eram muitas, mas escolhi aquelas que têm mais a ver com o trabalho do livro Depressão e Autoconhecimento e também aquelas que eu achei que poderia ajudar um maior número de pessoas a ser esclarecido sobre o assunto da depressão. Tá aí o meu livro, procurem no site da editora do For.com.br, vou colocar aí embaixo para você, ok? E façam reflexões sobre esse tema dentro daquele conceito. Todos temos depressão e não sabemos, mas também todos nós, ao sabermos, estaremos dando o primeiro passo para curá-la e aprender o que essa doença tem para ensinar para a gente. Um grande abraço, muita saúde, muito equilíbrio e muita alegria na sua existência.